Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Johnny. Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de um assunto que a gente não vai conseguir chegar até o final. Então, desde já eu recomendo que vocês ou façam o curso de estequiometria que a gente vai oferecer no próximo período, ou então vocês busquem, né, no YouTube o curso de estequiometria do Marcelão da Química, né? Que é um curso que é muito bom, muito completo e vai ajudar vocês aí nessa matéria, tá? Então, aqui no fundo eu coloquei ali um chão de fábrica, né? Uma usina química, uma indústria química, né? Porque é lá que esses cálculos estequiométricos eles são levados a extremos, né? Então, então ele é um bom lugar, né, que a gente pode usar para representar esses cálculos estequiométricos, estequiometria, são dois nomes compridos, né? A gente pode chamar também de cálculos químicos, é uma outra forma de você chamar esse tipo de cálculo, tá? Então, antes a gente precisa dar uma relembrada na estrutura atômica, né? A gente aprendeu lá no primeiro período que os átomos eles possuem prótons, né? E nêutrons dentro de um núcleo, e em volta desse núcleo tem os elétrons, né? A gente aprendeu isso daí no primeiro período. E aí a gente vai olhar para eles com um pouquinho mais de atenção para relembrar, né? A primeira partícula é o próton, né? O símbolo é P, a carga é mais um e a massa dele é uma unidade, um U. Por que um U e não alguma unidade, alguma coisa em gramas, né? Porque para partículas tão pequenas como as partículas subatômicas, não faz sentido a gente usar as unidades de massa tradicionais, como grama, quilograma, né? A gente precisa usar uma unidade nova só para isso. Então a gente define essa U, unidade de massa atômica, como sendo a unidade de massa das partículas subatômicas. Aí tem os nêutrons também, né? O símbolo do nêutron é N, a carga é zero, ele não possui carga, e a massa dele também é de uma unidade. E temos os elétrons que ficam em volta do átomo, na eletrosfera, o símbolo é E, a carga é menos um e a massa é 0,0005 U. Então, essa aqui seria a massa do elétron. Essa massa aqui em U é também representada por esse símbolo A, né? Esse A é igual a P mais N, número de prótons mais número de nêutrons, né? Que é conhecido como número de massa. Por que a gente não considera os elétrons aqui na fórmula da massa? Porque o valor da massa dos elétrons é muito pequeno e pode ser desprezado sem nenhum problema. Depois vocês podem fazer o teste aqui para esse átomo daqui, ó. Soma as massas dos prótons e dos nêutrons e dos elétrons, e aí vocês vão perceber que que a massa desse átomo aqui, ela pode ser representada apenas como a soma de prótons e nêutrons, e a massa dos elétrons pode ser desprezada. Tá? E aí, como a gente possui elementos iguais com massas diferentes, né, são os isótopos, a gente precisa criar uma massa padrão, né, que é a massa atômica, que é a média ponderada das massas, né, dos isótopos daquele elemento. Né, dessas massas aí que eu estou falando das massas, né, dos números de massa. Então aqui a gente tem, por exemplo, três isótopos do carbono, o carbono 12, 13 e o 14. O carbono 12, ele possui 6 prótons e 6 nêutrons. Então o número de massa do carbono 12 é 12, né, como o nome dele diz. A abundância dele é de 99%, ou seja, a maior parte, né, dos átomos de carbono são do tipo carbono 12. Tem também o carbono 13, que possui 6 prótons e 7 nêutrons, né? Sendo assim, a massa dele é 13. O número de massa dele é 13 e a abundância dele é de 1%. E tem também o carbono 14, né, que tem 6 prótons e 8 nêutrons. E aí a massa dele fica 14, mas a abundância é muito pequena, 0, não sei quantos zeros, 1%. Tá? E aí o que acontece? A massa atômica do carbono, ela não é o número de massa, é um outro número, tá? Ela vai ser uma média ponderada. Como assim média ponderada? Você vai multiplicar a massa daquele isótopo pela abundância daquele isótopo.
Depois você vai somar com o produto da massa e a abundância do outro isótopo. Massa e abundância do outro isótopo, você vai fazendo isso com todos os isótopos daquele elemento. E aí você faz essa conta e depois divide todo mundo por 100, né? No caso aqui, a massa do carbono 12 é 12, então a gente bota aqui 12. A abundância do carbono 12 é 99, a gente coloca aqui 99. A massa do carbono 13 é 13, né? Bota aqui 13. A abundância é de 1%. A massa do carbono 14 é 14 e a abundância é de 0, um montão de 0,1, tá? E aí a gente faz as contas, né? Multiplica 12 por 99, 13 por 1 e 14 por 0,001 e divide isso tudo por 100. Aí você vai ter esse resultado aqui, 12,01 unidades. Então você faz essa média, né? Essa média ponderada e você obtém esse valor aqui, que é a massa atômica do elemento. Massa atômica aqui é outra coisa, não é o número de massa. O número de massa tem esses valores aqui, tá vendo? 12, 13, 14. A massa atômica, ela é a média das massas dos isótopos, usando esses pesos aqui, né? Os pesos que são dados pela abundância. E aí o que acontece? A gente não precisa calcular isso para todos os elementos, tá? Essas massas atômicas, né, que às vezes são chamadas de peso atômico em algumas tabelas periódicas mais antigas, elas estão escritas na tabela periódica, tá? Então tá lá, 1,008. Essa aqui é a massa atômica do hidrogênio. Do hélio é 4,0026, né? Do oxigênio 15,999. É claro que na prática, né, cotidiana, a gente pode arredondar esses valores, né? Então, no caso aqui, a gente fala que a massa do hidrogênio é 1, a do hélio é 4, a do lítio a gente arredonda para 7, a do berílio a gente arredonda para 9. A gente coloca um valor aproximado ali de, de massa. Até tem uns elementos aqui que a gente foge dessa arredondamentos, né, que é o caso, por exemplo, do cobre, que a gente sempre arredonda para 63,5 e do cloro que a gente sempre arredonda para 35,5. Mas isso é só um detalhe, tá? A gente você não vai perder muita coisa se você, né, no nosso caso aqui, se você modificar isso daqui, tá? Vestibular é importante saber essas coisas, né? Mas a gente não está no vestibular agora, tá? E aí o que acontece? Vamos praticar um pouquinho. A gente tem ali o cloro, por exemplo, que tem dois isótopos, tá? Que é o cloro 35 e o cloro 37. E as abundâncias estão aqui. O cloro 35 tem 75% de abundância e o cloro 37 tem 25% de abundância. E aí, fazendo as contas, né, a gente vai pegar que a massa atômica do cloro é a massa do cloro 35 vezes a abundância dele, mais a massa do cloro 37 vezes a abundância dele, dividido por 100. Então, vai ser 35 vezes 75, mais 37 vezes 25 sobre 100. A gente vai obter esse valor aqui, 35,5 unidades. Então, essa daqui que vai ser a massa atômica do cloro. Tá? Agora, vamos ver aqui o bromo. Tá? O bromo ele tem dois isótopos, 79 e 81, e as abundâncias estão aqui. Então, a massa atômica do bromo vai ser, né, a mesma fórmula de sempre, tá? Aí a gente faz as contas, né? Vamos obter 79,9 unidades, né? Então, assim que a gente calcula as massas atômicas, vocês vão receber alguns exercícios sobre isso, tá bom? E aí o que acontece? A gente definiu uma massa atômica, né? E agora a gente precisa definir uma outra coisa, que é a massa molecular. A massa molecular é a soma das massas dos átomos, né, que compõem uma determinada molécula, né? E aí você precisa conhecer a fórmula molecular da substância para isso, né? Então, ela vai indicar essa quantidade de átomos de cada elemento, por exemplo, H2O, CCl4, FSO4, C10H20O2, etc. Então, se você soma as massas individuais, né, as somas das massas atômicas dos átomos, né, presentes nas moléculas, você vai obter a massa molecular. Então, vamos ver assim. Então, a gente tem aqui a massa molecular, né, a gente pode calcular, por exemplo, H2O. A gente vai pegar aqui duas vezes a massa atômica do hidrogênio, porque eu tenho dois hidrogênios, mais uma vez a massa atômica do oxigênio, esses valores que a gente pega na tabela periódica, né? Então, o hidrogênio dá 1 e o oxigênio dá 16, então o total dá 18 unidades.
A gente pode pegar aqui o CCl4, né? A gente pega a massa atômica do carbono, que só tem um carbono, não precisa multiplicar por nada, mais 4 vezes a massa atômica do cloro, como eu tenho 4 cloros, eu multiplico por 4, né? Então a gente vai ter 12 mais 4 vezes 35,5, dando aí 154 unidades. E aí temos aqui o sulfato de ferro 2, né? Você já sabe a nomenclatura, né, gente? Então, a gente tem aqui o ferro, né? Só tem um ferro. Então, a gente só bota a massa atômica do ferro. Só tem um enxofre. A gente soma, então, com a massa atômica do enxofre. E aí, faz 4 vezes a massa atômica do oxigênio, porque nós temos aqui 4 oxigênios. Aí, fazendo as contas, né? Pegando os valores da tabela periódica. Massa atômica do ferro 56, massa atômica do enxofre 32, 4 vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16. Aí, fazendo as contas, você encontra 156 unidades. Então, assim que a gente vai calcular a massa molecular, eu vou passar alguns exercícios para vocês sobre isso, tá bom? E aí, gente, esse número aí, essa massa molecular, né, ela vai estar associado a uma outra unidade que é a massa molar. A massa molar, ela vai ter o mesmo valor numérico que a massa molecular. Porém, a unidade da massa molar é gramas por mol. Então, no caso, a massa molar da água é 18 gramas por mol, que é o mesmo valor da massa molecular da água que a gente calculou no slide anterior. A massa molar do tetracloreto de carbono vai ser 154 gramas por mol, que é a mesma massa que a gente calculou anteriormente. A massa molar do sulfato de ferro 2 vai ser 152 gramas por mol, que é... Repare que é o mesmo valor numérico, tá? A diferença é só na unidade. Mas repare que você está recebendo aqui uma nova unidade aqui chamada mol. O que é mol? Vamos ver isso no próximo. Então vamos lá, gente. Vamos supor que eu tenho uma balança comum dessas de cozinha normal, tá? Sem nada de especial nela. E aí a gente quer medir um átomo de oxigênio, tá? E a gente vai pegar esse átomo de oxigênio e vai colocar na balança. Quanto que vocês acham que a balança vai marcar? Isso mesmo, zero. Por quê? Porque um átomo ele é muito pequeno, então a massa dele a balança ela nem sente essa massa. Então vamos dobrar, vamos colocar dois átomos. Quanto que a balança vai medir? Isso mesmo, 0 gramas. Porque não vai mudar em nada, são dois átomos, são muito poucos átomos. Vamos colocar 3, 0. 4 átomos, 0 gramas. 5 átomos, 6, 7, 8, 9, 10. Colocamos 10 átomos de oxigênio, vai medir quanto? 0 gramas. Não tem como, sabe? Vamos colocar 100 átomos. Você agora vai medir. Não, vai dar 0 gramas. Vamos colocar 1000 átomos de oxigênio. Não, 0 gramas. Vamos colocar 100 mil átomos de oxigênio. Não, vai continuar medindo 0 gramas. Vamos colocar 100 milhões de átomos de oxigênio. Agora vai alguma coisa. Não, não vai não. Vai continuar medindo 0 gramas. Professor, mas qual o número que faz para mudar alguma coisa na balança? É esse número aqui, ó. 3, 6 trilhões, 750 quintilhões de átomos de oxigênio. Não sei nem se esse número tem tradução para livros, tá? Mas esse número ele é absurdamente grande de átomos de oxigênio, vai fazer com que a balança mude em uma casa decimal. Então esse número aqui, esse extremamente grande de átomos de oxigênio, se eu colocar na balança, ela vai pesar 0,1 gramas. Nossa, professor, o número é absolutamente grande. Para você ver como os átomos são pequenos. Como os átomos são muito pequenos, você precisa de uma quantidade absurda de átomos para que você consiga medir esses átomos numa balança convencional, tá? E aí, gente? Então, tem um detalhe aqui, né? Que é o seguinte, tem um número específico de átomos que, se eu coloco numa balança, a massa medida na balança vai ter o mesmo valor da massa molar, que é esse número aqui, 606 trilhões de átomos, moléculas, etc. Então, se eu coloco esse número absolutamente grande de átomos, de moléculas, etc., numa balança, a balança ela vai medir exatamente a massa molar, vai dar o valor lá da massa molecular, né, que a gente obtém lá na tabela periódica.
qual é a massa aí do átomo de oxigênio na tabela periódica? Olha aí na tabela periódica de vocês. É 16. Então, se eu coloco 606 trilhões de átomos de oxigênio numa balança, ela vai pesar 16 gramas, né? Os átomos de oxigênio juntos vão pesar 16 gramas. E aí esse número, que é um número especial, né? Em notação científica é 6 vezes 10 a 23, eu tenho 23 zeros aqui depois do 6. Esse valor aqui vai corresponder a 1 mol. Então, da mesma forma que uma dúzia de ovos são 12 ovos, 1 mol de átomos são 6 vezes 10 a 23, né? Ou 606 trilhões de átomos, tá? E aí a balança ela vai medir essa massa molar, a massa de 1 mol de alguma espécie química. Então, assim que você entende, né? Por que, né, que a massa molar tem esse valor gramas por mol? Porque ela está dizendo para gente que 1 mol daquela substância, daquele conjunto de átomos, né, ou seja, 606 trilhões, vão pesar 16 gramas. Tá? Esses valores de massa molar você vai encontrar na tabela periódica, porque é o mesmo valor aí da massa molecular, massa atômica. Então, gente, aí a gente, com essa informação de massa, né, que você relaciona aí a quantidade de átomos com a massa, a gente pode fazer as relações de massa, que é o seguinte: a gente pega essa ideia daqui, que 1 mol de alguma coisa, né, vai corresponder a 6 vezes 10 a 23 coisas, e esse valor vai corresponder à massa molar em gramas. Então, 1 mol de hidrogênio vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, e isso vai corresponder a 1 grama. Porque é esse valor 1 que a gente vai encontrar na tabela periódica. Então, se eu pego 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, 606 trilhões de átomos de hidrogênio, e coloco numa balança, eu vou encontrar o valor de 1 grama. E esse valor vai corresponder a 1 mol de átomos de hidrogênio. Se eu pego 1 mol de H2, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2. E isso vai corresponder a 2 gramas. Por que 2 gramas? Porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio por molécula. E cada átomo de hidrogênio corresponde a 1 grama. Então, 1 mol de H2 vai pesar 2 gramas. Eu pego essa quantidade de átomos de H2, coloco na balança, ela vai medir 2 gramas. 1 mol de H2 vai ter 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Repara que aqui não é moléculas de hidrogênio, é átomos de hidrogênio. E isso aí vai corresponder às 2 gramas. Ou seja, 1 mol de H2 terá 1,2 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Mas assim, gente, só falar não vai ajudar vocês. Vocês precisam praticar, tá? Então, eu vou usar um exemplo aqui, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, a gente tem o cloreto de ferro 3, FeSL3. E aí eu peço que vocês respondam o que se pede, tá? Qual a massa molar dessa substância? Pergunta A. E B. Quantos átomos de ferro e cloro estão presentes em 2 mols desse cloreto? Eu quero que vocês deem pausa no vídeo agora e tentem resolver sozinhos essas questões A e B. Caso vocês não consigam, vocês voltam aqui para o vídeo, que aí vocês vão ver a explicação, tá? Então, a gente sabe que a massa atômica do ferro é 56U e a massa atômica do cloro é 35,5. A gente pega esses valores da tabela periódica. E aí o que acontece? A massa molar do cloreto de ferro 3 vai ser igual a 56, que é a massa atômica do ferro, mais 3 vezes 35,5. Fazendo as contas, a gente obtém o valor 162,5U. Ou seja, a massa molar do cloreto de ferro 3 é 162,5 gramas por mol. Em outras palavras, 1 mol de cloreto de ferro 3 vai corresponder a 162,5 gramas. Aí a segunda pergunta era quantos átomos de cada elemento estavam presentes em 2 mols de cloreto de ferro 3. Então a gente obtém a seguinte relação: 1 mol de cloreto de ferro 3
vai corresponder a 1 mol de átomos de ferro e 3 mol de átomos de cloro. De onde você tirou isso, professor? Olha aqui a fórmula molecular do cloreto de ferro 3. Aqui eu tenho um átomo de ferro e 3 átomos de cloro, tá vendo? Então, se eu tenho uma molécula de cloreto de ferro 3, eu vou ter um átomo de ferro, 3 átomos de cloro. Se eu tenho 10 moléculas de cloreto de ferro 3, eu vou ter 10 átomos de ferro e 30 átomos de cloro, né? Eu tenho sempre 3 vezes mais cloro do que ferro nessa molécula, tá? E aí, se eu pego um mol de átomos de ferro e cada molécula tem um ferro, né? Então, um mol de molécula de cloreto de ferro vai corresponder a um mol de átomos de ferro, porque cada molécula tem um. Então, se eu tenho um mol de moléculas, eu vou ter um mol de átomos de ferro. Aqui, como cada molécula tem 3 cloros, né? Eu vou ter 3 vezes mais cloro do que ferros. Então, eu vou ter que 3 mol de átomos de cloro. Tá? E a gente pode fazer algumas contas, né? Que o mol de cloreto de ferro vai ter 6 unidades entre os átomos de ferro. Isso aqui já é a resposta com relação ao ferro. E aí, cada mol de cloreto de ferro vai ter 3, né, vezes 6 vezes 10 a 23, ou seja, 18 vezes 10 a 23, 1,8 vezes 10 a 24 átomos de cloro. Então, essa quantidade de átomos de cloro presente em 1 mol de cloreto de ferro. Só que a pergunta é para 2 mols de cloreto de ferro 3. Então, a gente vai multiplicar esse valor por 2, né? Então, no caso do ferro, eu vou ter 2 vezes 6 vezes 10 a 23, que é o total de átomos de ferro presentes em 1 mol de moléculas de ferro, mas eu tenho 2 mols. 12 vezes 10 a 23, que é igual a 1,2 vezes 10 a 24 átomos de ferro. No caso do cloro, eu vou ter 1,8 vezes 10 a 24 por mol, né? E aí, multiplicando por 2, a gente vai obter 3,6 vezes 10 a 24 átomos de cloro, tá? Vamos seguindo. Daí, pessoal, retomando a matéria lá do primeiro período, né, a gente viu as leis ponderais, que são essas três aqui. A primeira lei que diz que a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. A segunda lei diz que as massas dos produtos e dos reagentes é proporcional. Ou seja, se eu dobro a quantidade de reagentes, eu vou dobrar a quantidade de produtos. Se eu triplico a quantidade de reagentes, eu vou triplicar a quantidade de produtos. E se eu pego e divido a massa do reagente pela massa do produto, eu vou encontrar valores proporcionais independente da quantidade de reagentes e produtos que eu coloco. Então, se eu tenho aqui 9 gramas, se eu dividir por 1, eu vou encontrar o valor 9. Se eu pego aqui 27 e divido por 3, eu vou encontrar 9. Se eu pego 100 divido por 11,11, eu vou encontrar também o valor 9. Então, esses valores ele é proporcional, tá? E a terceira lei ponderal diz que o volume de gases de reagentes e ou produtos é proporcional, tá? Essa lei ela só vale para gases, ela não vale para líquidos. É importante, muita gente erra isso. Essa lei ela só serve para líquidos. Aí ela diz que, na verdade, se eu pego um volume de nitrogênio, vai reagir com 3 volumes de hidrogênio, produzindo 2 volumes de amônia. Em outras palavras, por exemplo, 1 litro de nitrogênio vai reagir com 3 litros de hidrogênio, produzindo 2 litros de amônia. Né? Então, 1 metro cúbico de nitrogênio vai reagir com 3 metros cúbicos de hidrogênio, produzindo 2 metros cúbicos de amônia. Essa lei aqui está escrita em volumes, porque tanto faz qual é a unidade que você está trabalhando. Esses valores eles vão ser proporcionais de qualquer forma, tá? Aí a gente definiu a massa molar, né? A massa de 1 mol de alguma coisa, né? Agora a gente vai definir o volume molar. Volume molar, né? Considerando gases, tá? Não estou considerando líquidos aqui, somente gases, né? Que são essas partículas bonitinhas que estão sempre dançando, né? Então, elas ocupam todo o recipiente em que elas estão, né? Estão sempre em movimento, elas não param de se movimentar. Os gases eles têm essa capacidade de se movimentar, né? Livremente.
É, existe uma regra, né, uma lei que serve para os gases, né, que é a lei dos gases ideais. Vocês vão estudar isso aqui melhor na fisicoquímica, tá? E ela diz que se eu pego a pressão vezes o volume, vai ser igual ao número de mols de gás vezes uma constante vezes a temperatura em Kelvin. Essa regra aqui é a lei dos gases ideais. Vocês vão ver ela melhor em fisicoquímica. Eu não vou entrar em detalhes mais profundos, tá? Mas a ideia é que quando n é igual a 1, o volume, né, esse volume aqui da regra, é o volume molar. Então repare que o volume molar ele vai depender, né, da pressão e da temperatura. Para cada pressão e temperatura, você vai ter um volume molar diferente, né? Porque esse R é constante. E o N sempre vai ser 1 para o volume molar, tá? Então qual é a ideia daqui? É que a gente consiga fazer uma relação entre mol e volume. E aí tem duas condições de temperatura e pressão que são importantes, tá? A primeira é a CNTP, que é cobrada no vestibular, que é quando você tem a pressão igual a 1 atmosfera e a temperatura de 0 graus Celsius. Né? São as condições normais de temperatura e pressão, esse N que é de normal, tá? Mas esse 0 graus Celsius aqui não torna as coisas muito normais, né? Mas enfim, então esse nome é até controverso. Mas as CNTPs, né, que são nessas condições de pressão e temperatura, 1 mol de gás ocupa um volume de 22,4 litros. E a outra regra, que a outra condição é a condição ambiental de temperatura e pressão, né, as condições que a gente tem mais ou menos aqui no nosso dia a dia, né? A pressão é igual a 1 atmosfera e a temperatura de 25 graus Celsius. Isso aqui parece ser mais normal do que essa daqui de cima, né? Então, isso aqui é condições ambientais, né, ou condições ambientes de temperatura e pressão. E aí, nessas condições ambientes, o volume vai ser 24,4 litros, né, utilizando essa fórmula daqui, tá? Algumas pessoas estão dizendo que é 25 litros, né, mas a questão ela vai dizer para vocês qual que é, né? Se ela não dizer, você vai usar o valor que você sabe, né? No caso aqui, aplicando na fórmula, né? A gente obtém esse valor aqui, 24,4 litros, tá? Então, esse aqui é o volume molar, ele vai depender da temperatura e da pressão. E aí a gente entra no tema da nossa aula, que é a estequiometria, né? Que a gente aprendeu lá ao fim, né? Nesse curso. A gente tem uma equação química balanceada aqui em cima, tá vendo? 1N2 reage com 3H2, produzindo 2 de NH3. Repara que as quantidades de átomos aqui elas estão iguais, tá? Mas esses números aqui, eles não representam só a quantidade de átomos, eles representam a quantidade de mols de moléculas. Então, esse 1N2 quer dizer que eu tenho 1 mol de N2. Então, 1 mol de N2 vai reagir com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. Então, esses números que tem aqui, eles têm a ver com as quantidades em mol enfim, de moléculas, átomos, moléculas, etc. Então, quando você olhar uma equação química balanceada, né, você vai enxergar isso daqui. 1 mol, 3 mol, 2 mol. Por que tem esses valores? Porque lembra que o número de mols ele é um valor fixo, né? E é um valor que é diretamente proporcional à quantidade de moléculas presentes naquela reação química, né? Então, 1N2, né, se eu tenho uma molécula de N2, ela vai corresponder a 1 mol de N2. Por isso você pode utilizar 1 mol de N2 tranquilamente, tá? Aí, gente, considerando aquele conhecimento que a gente tem sobre a massa molar, né? A gente sabe que cada átomo de nitrogênio equivale a 14 gramas, né? Então, N2, né, 1 mol de N2 vai equivaler, né, vai ter o peso de 28 gramas. Porque aqui eu tenho dois átomos de nitrogênio, cada um equivalendo a 14 gramas. Aqui no caso, 3 mols de H2 vão corresponder a 6 gramas. Porque cada H2 pesa 2 gramas, porque cada hidrogênio pesa
1 grama, né? Equivale a 1 grama. Então, 3 mols de H2 vão pesar 6 gramas. 2 mols de NH3 vão pesar 34 gramas, porque eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, cada molécula vai equivaler a 17 gramas. Como eu tenho 2 mols, né? Então, eu vou ter aí 34 gramas no total, que é 2 vezes 17. E aí, olhando para mols, né, a gente vai ter que o 6,02 vezes 10 é 23 moléculas, né, que vão corresponder a 1 mol. E aqui vai ser 18,06 vezes 10 a 23 moléculas, que vão corresponder a 3 mols. Ou seja, eu tenho 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. E aqui 12 vezes 10 a 23 é porque eu tenho 2 vezes aquela quantidade. Então aqui a gente vai ter também, né, as relações de volumes, tá? Um volume de N2 está para 3 volumes de H2, está para 2 volumes de NH3. E aí, se a gente pega, por exemplo, as CNTPs, a gente vai ter que 22,4 litros de N2 vão estar para 3 vezes isso, que vão estar para 2 vezes 22, né? Então, você obtém esses valores aqui, né? Tudo de acordo com esses coeficientes aqui de cima, com esses números que acompanham, que estão escritos. Então, gente, vamos usar aqui alguns exemplos, tá? Aqui a gente vai entender por que a gente utiliza os mols como padrão aqui, né? Como uma forma de a gente conseguir achar a proporção, tá? Tem uma equação química aqui, né? Aí a pergunta é, caso usássemos 10 mols de óxido de cobre 2, quantos mols de CO2 obteríamos? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer vai ser observar se a equação química está balanceada. No caso aqui está, né? 2 cobres, 2 oxigênios, 1 carbono, né? Tudo certinho. E aí a gente vai olhar aqui na pergunta. A pergunta ela vai mostrar para a gente quais são as substâncias de interesse. Ó. Óxido de cobre 2 e dióxido de carbono. E além disso, a pergunta vai dizer para a gente qual unidade que você vai relacionar. Tá? Então aqui no caso, a equação química ela dá para a gente a proporção entre o óxido de cobre e o gás carbônico, né? Que é essa aqui, 2 mols de óxido de cobre estão para 1 mol de CO2, dióxido de carbono. E aí a gente compara com a pergunta. Qual é a pergunta? Caso usássemos 10 mols de óxido de cobre, quantos mols de CO2 obteríamos? Então repara que ele te dá o dado de quantidade de óxido de cobre e te pergunta quantos mols de CO2 obteríamos. Então o X ele tem que ficar debaixo na questão da pergunta, tá? Muita gente troca isso aqui, coloca isso aqui para cá, faz uma confusão danada, mas a ideia é que você sempre coloque a fórmula da substância para você não se perder. Então coloca aqui 2 mols de óxido de cobre, embaixo você coloca 10 mols de óxido de cobre. Justamente para você não se perder, porque o óxido de cobre fica debaixo de óxido de cobre e gás carbônico fica debaixo de gás carbônico, tá? Como toda boa e velha regra de 3. Multiplicamos cruzado, tá? Então, se você não tinha identificado que a gente estava fazendo uma regra de 3, a hora foi agora, né? A regra de 3 é a forma que você vai fazer para calcular qualquer questão de estequiometria. Então, você vai utilizar a regra de 3 sempre, tá? Então, é aquele papo, né? Você sempre pode usar a regra de 3, tá? Sempre, em estequiometria, tá? E aí, a gente vai multiplicar cruzado, tá? Porque é uma regra de 3 inversa, né? Então, a gente vai ter que 2 vezes x vai ser igual a 10. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 2, x vai ser igual a 5. Então, se a gente utilizasse 10 mols de óxido de cobre, a gente obteria 5 mols de óxido de dióxido de carbono, tá? Isso aqui é fácil de fazer, né? Repara que eu tenho a metade de dióxido de carbono com relação ao óxido de cobre, né? Então eu tenho 2 de óxido de cobre que eu vou ter 1, então se eu tiver 10 óxido de cobre eu vou ter que ter 5 de óxido de carbono. Essas questões de mol-mol são as mais fáceis. Aí a gente tem relações massa-massa, né, que a gente trabalha um pouquinho no primeiro período, né, naquela parte de leis ponderais. Aqui tem um problema do Enem, tá? Que aí existe um movimento nacional no Japão
para a promoção da luta contra o aquecimento global, e tinha aquele slogan, que tem esse slogan, né? Uma pessoa, um dia, 1 quilo de gás de dióxido de carbono a menos. Né? O aquecimento global ele é devido à liberação de dióxido de carbono que a gente faz o tempo inteiro, tá? Considerando que a reação química balanceada a seguir, né? A gente tem aqui o butano, né? Mais o oxigênio produzido no gás carbônico e água. Esse C4H10 aqui é um dos componentes do gás de cozinha, né? O componente principal do gás de cozinha, que é o butano. E aí tem uma pergunta: calcule a massa mínima de gás de cozinha que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto. É... Então a ideia é o seguinte: a ideia é que você calcule quanto de butano você deve deixar de queimar para produzir 1 quilo de dióxido de carbono a menos. Então a pergunta é: quanto de butano, C4H10, equivale a 1 kg de dióxido de carbono? Então a gente tem a equação balanceada, né, que é essa daí. Da equação balanceada a gente tira que cada mol de C4H10, né, que é o butano, vai corresponder a 4 mol de CO2, né? É aquele papo da gente observar, né, as substâncias de interesse. No caso é o butano e o CO2, o resto você ignora, tá? Então a gente tem ali 1 mol de C4H10 está para 4 mol de CO2. Então 58 gramas de C4H10 vai estar 4 vezes 44 gramas de CO2. Eita, professor, de onde é que você tirou isso? Tá aqui, ó. Prestaram atenção não, né? Então, a gente calculou aqui no cantinho qual é a massa molar do C4H10 e do CO2, né? 4 vezes 12, porque 12 é a massa do carbono, mais 10 vezes 1, né? Que eu tenho 10 hidrogênios, a gente vai ter 58 gramas por mol. Então, cada mol de C4H10 vai pesar 58 gramas. Então, você pode fazer essa relação daqui, ó. 1 mol de C4H10 vai estar para equivale a 58 gramas de C4H10. E 4 mol de CO2 vai equivaler a 4 vezes 44 gramas, que é a massa de 1 mol de dióxido de carbono. E aí a gente vai conseguir obter uma relação em massa entre as substâncias de interesse, olha só. Utilizando esse método que a gente fez, essa metodologia que fizemos, vocês vão perceber que 58 gramas de butano equivale a 176 gramas de dióxido de carbono. E aí X, né, que é a pergunta é qual? Qual a massa de C4H10 que o japonês deve deixar de produzir, né, para 1 kg de CO2, ou seja, para 1000 gramas de CO2. Então o X é o C4H10 e o 1000 vai equivaler aqui ao CO2, tá? Não esquece de botar gás carbônico embaixo de gás carbônico, C4H10 debaixo de C4H10, tá? Multiplica cruzado. 176x vai equivaler a 1000 vezes 58, que é 58.000. Aí, fazendo as contas, a gente vai obter 329,5 gramas de C4H10. Então, a resposta, né, seria essa. O japonês deve deixar de consumir 329,5 gramas de butano para ter essa redução na produção de dióxido de carbono, né? Então você vai aí fazer aí um arroz a menos por dia, um feijão a menos por dia, que aí você vai conseguir, né, contribuir, né, para a redução do aquecimento global, ou pelo menos para que ele não fique tão ruim quanto ele está sendo. E aí a gente pode começar a fazer intercalar algumas unidades, tá? Por exemplo, aqui esse problema aqui de mol versus massa. A gente tem aqui uma equação química, tá? Que está balanceada. A gente tem que conferir se está balanceado. E aí a pergunta é: quantos mols de ácido sulfúrico são necessários para a produção de 10 kg de ácido fosfórico? Às vezes é importante você saber essa quantidade de mols, né? Porque às vezes você só tem
um valor correspondente em mols, né, do reagente que você está querendo. Vamos ver aqui as substâncias de interesse, tá? A gente viu que a equação está balanceada, né, primeiro passo. Depois a gente vê quais são as substâncias de interesse e quais são as unidades, olha só. Mols de ácido sulfúrico, esse daqui, né, para a produção de 10 kg de ácido fosfórico, que é esse daqui. Então é mol versus massa. Então o que eu faço? Tem várias formas de você fazer isso, tá? Você pode transformar tudo em massa, resolver tudo em massa. Pode transformar tudo em mol e depois converter para massa, tá? Tanto faz a ordem que você vai fazer. Mas eu gosto de fazer assim porque é mais rápido. A gente sabe que 3 mols de ácido sulfúrico vão corresponder a 2 mols de ácido fosfórico por essa equação química balanceada aqui de cima, tá? 3 para 2. Tá? Então, 3 mols de ácido sulfúrico vão corresponder a 2 mols de ácido fosfórico. Só que aí ele quer saber mol contra massa. Então, eu vou manter o ácido sulfúrico como mol e eu vou converter o ácido fosfórico para massa. Eu sei que cada mol de ácido fosfórico corresponde a 98 gramas, tá? Eu tenho 2 mols de ácido fosfórico, então vai ser 2 vezes 98 gramas. Sim, porque cada mol de ácido fosfórico corresponde a 98 gramas. E a gente vai obter aqui a relação em massa, a gente já pode fazer a nossa regra de 3, né? Botando a pergunta debaixo da pergunta e o dado debaixo, né? Onde tem que ficar. Ele te deu a quantidade de ácido fosfórico, então você vai colocar o ácido fosfórico aqui debaixo do ácido fosfórico, tá? Não esquece de fazer isso para você não errar. Multiplicou cruzado. 2 vezes 98 vezes x é igual a 3 vezes 10.000. 196x é igual a 30.000. X vai ser igual a 30.000 dividido por 196. X vai valer 153 mols. Conseguimos calcular a quantidade de mols de ácido sulfúrico necessários para produzir 10 kg de ácido fosfórico. A última, né, gente? O último exemplo, né? Comparando aí essas unidades aí, mesclando essas unidades. A gente vai ter aqui carbonato de cálcio mais ácido clorídrico, produzindo cloreto de cálcio, mais água, né, H2O, mais dióxido de carbono. Aí a pergunta é: quantos litros de dióxido de carbono, esse aqui, são produzidos na neutralização de 10 kg de ácido clorídrico pelo carbonato de cálcio nas CNTPs? Então vamos olhar aqui as substâncias de interesse, tá? Primeiro confere se a equação química está balanceada, no caso ela está. Depois a gente olha quais são as substâncias de interesse, ó, 10 kg de ácido clorídrico. E a pergunta é: quantos litros de dióxido de carbono são produzidos na temperatura? Então a gente tem aqui uma relação de massa versus volume, volume versus massa. E ele fala uma coisa importante: se fala de volume, ele tem que dizer para você quais são as condições ou dizer para você qual é o volume molar nessas condições, tá? A questão precisa te dizer isso. Então vamos começar a fazer. Vimos que a equação está balanceada. As substâncias de interesse são o ácido clorídrico e o dióxido de carbono, beleza? Vamos começar a trabalhar. Então a gente sabe que 2 mols de ácido clorídrico correspondem a 1 mol de dióxido de carbono, certo? Pela equação química, tá aqui de cima. E aí a gente vai, né, tá aqui em cima, 2 ácido clorídrico para 1 dióxido de carbono. E a gente vai converter, né, para as unidades que nos interessam, tá? Então, no caso aqui, a massa, ele está utilizando, né, 10 kg de ácido clorídrico. Então, você vai ter que converter, né, esse mol de ácido clorídrico para massa. A gente fazendo as contas, você pode fazer a conta aí na sua casa, tá em off. Você vai perceber aqui, né, igual no Minecraft, né? Vou dando uma mineradinha aqui em off aqui. Então eu calculei aqui em off aqui a massa do ácido clorídrico, né, correspondente a 1 mol. Como eu tenho 2 mols, eu vou ter 2 vezes 36,5 gramas, tá? E isso vai corresponder a 24,4 litros de CO2, porque eu tenho só 1 mol de CO2, tá?
Caso tivesse aqui 2 mols de CO2, eu faria 2 vezes 24,4, tá? Igual eu fiz aqui com relação à massa. E aí a gente conseguiu obter a relação nas unidades do problema. Tá? As unidades do problema são qual? Massa, grama e litro, tá? E aí a gente pode fazer a nossa regra de 3, né? Colocando, né, desse jeito que está aqui, ó. 73 gramas tá para 24,4 litros, né? Desculpa pela seta que ela foi antes. E 10 mil gramas de ácido clorídrico, que corresponde a 10 quilos, vai ser equivalente a X. Você vai multiplicar cruzado, igual está aqui na seta aqui apressada, né? E aí a gente vai obter o que, gente? Que 73x vai ser 24,4 vezes 10 mil, né? Ou seja, 244 mil. A gente vai passar o 73 para o outro lado. A gente vai obter esse valor que é 3.342 litros. Então a resposta é: obteremos 3.342 litros de dióxido de carbono a partir de 10 kg de ácido clorídrico nas condições ambientais. Tá, pessoal, é isso. Obrigado. Tá? Essa aula foi muito longa, foi uma aula de quase 50 minutos. Tá? Mas a ideia do vídeo é essa: a ideia é que você pare, reflita, volte. Né? Vocês têm uma semana aí para trabalhar com esse vídeo, tá bom? Então usem com sabedoria essa uma hora, tá? E caso tenham dúvidas, entrem em contato. Um abraço e tchau, tchau.